Agora a gente vai entrar efetivamente no que fazer dentro de casa. Olhamos para fora, vimos os impactos, vamos entender o que a gente faz para dentro de casa agora, ok? Como que a gente consegue tangibilizar um orçamento adequado para este momento que a gente está vivendo. Primeira coisa, é hora de rever a direção, tá? Naturalmente, tá? Se você faz parte, por exemplo, a gente tem clientes do ramo alimentício. Pensem em Maslow, pessoal. Abraham Maslow. É básico agora. Naturalmente, os segmentos ou setores que estão mais na base da cadeia, a alimentação, essas coisas que são básicas, saneamento básico, energia, alimentação, esses segmentos não sofrerão tanto, a dimensão do impacto vai ser menor que nos outros. Por quê? Porque é pirâmide. No momento de crise ou o que a gente está vivendo agora, o que está lá na base da pirâmide, a gente vai continuar consumindo, naturalmente. O que pode acontecer é, ao invés da gente optar pela marca A, optar pela marca B, porque ela é mais econômica. Mas a gente vai continuar nesse sentido consumindo. Agora, o que vai mais para cima, se os produtos são mais premializados ou vão para a segunda, terceira, quarta camada de Maslow, pode ser que a gente tenha dificuldades. Então a gente tem que localizar onde está o nosso negócio, onde ele está inserido neste momento. Lembrando que, abre parênteses, o segmento premium, mesmo na crise, muitas vezes ele cresce, tá? Porque o dinheiro às vezes muda de mão ou fica mais concentrado. Então, para premium, então, o que sofre mesmo é o meio ali da pirâmide de Maslow, que vai ter um impacto bem representativo, tá? Mas isso é ao concurso aí, tá? Então é fora da curva, beleza? Vamos entender a reavaliação estratégica. Então, será que teremos uma recessão? Então aqui é um postzinho, se não me engano é do Twitter, do Canadá, que está dizendo ali no balãozinho, né? Certifique-se de ter lavado as suas mãos muito bem, né? E nós ficaremos bem. E aí vem o Covid-19, que é essa questão de lavar as mãos, e a recessão com uma onda muito maior atrás, tá? Então a gente tem que ter esse entendimento de qual vai ser o impacto, o que vai acontecer. Então entenda quanto o mercado que você atua será afetado, é o que eu falei da pirâmide de Maslow, desdobrar os segmentos que serão mais afetados, atenção a itens importados, atenção à venda no mercado externo, fique atento para quem você exporta e veja quais impactos esses países tiveram e as perspectivas nesses países existentes. Então esse é um primeiro ponto de partida que a gente tem que ter aí para entender e compor orçamento. Muito bem, entrando no OBZ. Pessoal, falamos então a respeito da economia, dos impactos, do dólar, dos cenários, legal, falamos sobre isso. Agora vamos entrar na metodologia, tá? Vamos entrar como que ela pode ajudar, o que é essa metodologia. Eu vou passar rápido. Se vocês quiserem mais no detalhe sobre a metodologia, aprender ela no detalhe, tem também um webinário nosso, mas não entra nele agora. Vamos falar a respeito de economia e conectar o OBZ aqui, e talvez o webinário que a gente tem faça até mais sentido depois para você operacionalizar, mas vamos entrar no detalhe aqui. Então, orçamento base zero. Quais momentos o orçamento base zero é utilizado? Empresas que querem crescer de forma enxuta. A empresa está crescendo, só que ela já está criando um overhead, despesas altas, e ela precisa crescer mais enxuta, ela precisa expandir de forma enxuta, fazer o OBZ excelente. Empresas que já cortaram todo o mato alto e estão ali nas minúcias, nos pequenos custos, também é indicado. Empresas em cenário de crise, interno ou externo, para colocar o business no prumo novamente. Então esses são os principais momentos. E o momento que a gente vive agora é exatamente o terceiro, que a gente vai ter um impacto externo, pode ter até um impacto interno, naturalmente, o externo influencia no interno, e a gente colocar a empresa no prumo é uma necessidade. Qual que é o passo a passo de implantação do orçamento base zero? Vamos entrar nele aqui de forma detalhada. Eu vou, depois de uma etapa, eu vou parar aqui um momento para vocês fazerem perguntas. Se vocês tiverem pergunta, anotem aí, depois a gente pode fazer. Se quiserem jogar no chat, assim que eu parar, eu olho também as perguntas e a gente vai conversando a respeito, legal? Muito bem, OBZ passo a passo. Vamos entender aqui. Ele nasceu no Texas, numa empresa, lá na parte de pesquisa da Texas Instruments, na década de 60, só que ele ganhou notoriedade mais para frente na década de 70. Com o presidente Carter, né? Ele foi governador, se não me engano foi da Geórgia, e depois ele foi presidente.
e aí ele trouxe esse tipo de orçamento pro federal dos Estados Unidos. Então, realmente é um orçamento que ele dá muito resultado. Vejam como muitas vezes a gente menospreza ou está atrás de metodologias consagradas. Foi usado nos Estados Unidos em 60, 70. Nós estamos em 2020. E essa metodologia ela é atemporal, porque a forma com que ela vai na despesa de uma forma, entendendo os drivers de volume e tal, é brutal. Só que, depois eu vou falar sobre isso também, não dá para implantar orçamento base zero Nutella. Nesse momento você precisa de um orçamento base zero raiz, que é aquele realmente que vai no detalhe. Eu vou te mostrar como fazer. E aí o que acontece? Logo depois ele foi ganhando popularidade e a partir da década de 70, tanto no país como no resto do mundo. Qual que é um ponto principal que a gente tem que entender aqui? O ponto que é chave, que vocês têm que entender aqui, pessoal. Eu já vi gente falando que fez orçamento base zero e na verdade usou uma roupagem de orçamento base zero, mas fez um orçamento tradicional. Fez um orçamento OBH, orçamento base histórico. Orçamento base zero tem premissas muito bem definidas, que é olhar o que eu preciso para atender a estratégia e o cenário que eu tenho lá fora. E muitas vezes, quando a gente vai fazer orçamento base zero, eu fico... Ok olhar no retrovisor para ver como foram as contas e tal. Mas eu não posso levar isso em consideração totalmente, porque o cenário pode ser um ponto de inversão que eu estou vivendo agora, né? Um ponto de inflexão que eu estou vivendo agora, e pode trazer essa base histórica, pode conturbar completamente e deixar o meu orçamento totalmente ineficaz, né? Então a gente precisa realinhar as velas aí para trabalhar de uma forma correta. Como fazer isso? Então, o OBZ, a visão tradicional, né, bem lá de trás, visão tradicional é preço igual a custo mais lucro. Excetuando-se empresas premializadas, que tem o ticket lá em cima, ou produtos que você tenha no teu negócio, que são premializados, excetuando-se esses casos, nós temos essa visão tradicional totalmente ultrapassada. Lembrando que eu falei excetuando-se. Além de, naturalmente, commodities, que é o mercado que dita o preço e acabou. Visão competitiva, para, digamos assim, para todo mundo que não vive no Oceano Azul, que não é commodity, que não é produto super premializado, a gestão OBZ pode ajudar muito em achatar os seus custos e despesas, muitas vezes fazendo com que você fique mais competitivo, ou seja, com o preço abaixo do mercado e com um lucro às vezes até maior, um EBITDA até maior. Esse aqui é o grande ponto, tá? Então, a gestão OBZ achata custos e despesas para fazer isso. E o orçamento base zero, pense no orçamento base zero como um grande polvo. Ele é um hub, ele é uma central, onde ele tem vários tentáculos, ele vai atuar no custo variável, na despesa, ele vai atuar em várias frentes. Ele é um grande tentáculo que vai puxar alternativas de otimização e racionalização de custo em cada um desses departamentos, ou linhas de negócio, sites, ou efetivamente rubricas, né? Então esse aqui é o grande ponto, ele é como se fosse um hub que concatena tudo isso, ok? Depois a gente vai falar sobre caixa de ferramentas sobre isso. Legal! Qual que é a diferença principal? O OBZ, ele é detalhado, e o tradicional por rubrica, por contas por áreas. Ele incentiva a revisão de processos e tira todo mundo da zona de conforto. E fazer OBZ, que eu falei antes do Nutella e do Raiz. Que legal, vamos fazer OBZ. OBZ é coisa séria, pessoal. Dá muita briga, dá muito estresse, normal. E isso aí nós estamos acostumados, é assim mesmo. Só que ele traz muito resultado. E as pessoas que fazem parte, como donos de pacote, como comitê, amadurecem absurdamente no pós-processo. Muito, amadurecem muito. A gente tem vários momentos de estresse, de negociação, enfim, mas as pessoas elas amadurecem muito ao longo do processo. O tradicional carrega ineficiência histórica, o OBZ propõe priorizar processo, o OBZ trata custo e despesa e corte de forma igualitária. Por exemplo, aqueles decretos, temos que cortar 10% e sai 10% para todo mundo. Eu sempre falo isso. O cara que fez o orçamento dele correto e vem um decreto desse lá de cima, baixa 10%, o que vai acontecer? O cara que fez o orçamento correto, ele vai se quebrar para conseguir atingir
os SLAs, os níveis de serviço, as entregas que ele tem com aquilo, digamos assim, com a verba que ele tem. Já o cara que foi espertinho, ele coloca lá sempre um delta e em cima disso ele consegue trabalhar. Ele vai achatar, talvez até fique ainda folgado. Então o OBZ, ele mitiga esse tipo de coisa. Tem envolvimento de mais pessoas OBZ, e no tradicional a alta gestão possui uma menor visão da operação. O OBZ é consenso do grupo, porém mais complexo e trabalhoso, e nesse ponto que eu vou tocar aqui de como a gente utilizar ele de uma forma mais eficiente. E existe conflito de interesses entre departamentos tradicional, ok? Então esse aqui é o ponto aqui. Muito bem. Como que a gente faz o OBZ? O OBZ, pensem num conceito de Inception. Ele vai descendo, tá? Ele vai descendo por camadas, tá? Qual que é o grande ponto aqui? Ele tem três grandes macrofases: preparação, execução, pós-aplicação, tá? Como que essas fases funcionam? A gente vai trazer agora fase a fase para vocês entenderem e aplicarem na empresa de vocês. Primeiro, preparação. Define norte, time de projeto e as agendas de capacitação, negociação, aprovação, enfim. Aqui é onde a gente começa o processo. Então, pensem num conceito estilo Inception, né? Que é uma coisa dentro da outra, em camadas. Primeira coisa é preparação. Agora vamos entrar na preparação para entender como ela funciona. Aqui é hora de repensar o que era prioridade antes do Covid. Tá aqui em cima, ó. Qual será a nova estratégia? Nós iríamos crescer, a gente vai continuar crescendo, a gente vai ter que revisar qual que é o ponto aqui. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Qual é a nova estratégia? Nós temos que resetar a nossa bússola aqui. O que vai ser então para ganhar equity ou EBITDA? Redução de custo em X%, aumento de EBITDA em Y%, break-even point, eventualmente até para empresa em turnaround, que a gente já fez, que o OBZ é fantástico para empresa em turnaround, ou que está fazendo um M&A, que é uma fusão e aquisição, aí geralmente já vem uma consultoria fazer o OBZ junto na fusão e aquisição já para cortar o mato alto. Geração de caixa, ROIC, retorno sobre o capital investido, crescer X% com o custo atual, né, crescer com o mesmo custo ou com a mesma despesa, entre outros. Então aqui a gente tem que definir para onde a gente vai ir. Lembram que eu falei primeiramente lá de fora. Olhem para o cenário externo, projetem um cenário interno. Entendido isso, vamos então conceber o orçamento. Tenho aqui uma base orçamentária, tá? Isso aqui é um funil, vocês podem ver que aqui é a ROB, a ROL, né? Então faturamento bruto, líquidos, CPV ou CMV, enfim aqui. Mas o grande ponto é o seguinte: qual é, e eu acho que para a maioria de vocês isso não é segredo, a gente tem que, para começar um orçamento, prever receitas. Certo? Então, o ponto principal de prever receitas é exatamente entender quanto elas vão ser. Tá? Quanto elas vão ser. E lembram que eu falei anteriormente de qual é o cenário que nós estamos, ou qual o cenário que nós vamos vivenciar. Lembram disso? Entendido isso, a gente projeta as receitas. Então aqui, por favor, se aproximem do comercial, de vendas, marketing e vendas, para compor de uma forma organizada as receitas. Isso é fundamental. A receita é a base para tudo, tá? Então nós vamos partir da receita. Comecem partindo da receita. Entendido isso, vocês vão enxergar aqui, colocando dentro do orçamento, impostos e fretes. Alguns colocam o frete aqui no CMV, mas é só a título de ilustração. Então, esse exemplo dessa empresa aqui, por exemplo, ela previu a receita de 58 milhões no trimestre, né, neste próximo trimestre, tendo um EBITDA de menos 2,8 e um lucro líquido, o EBIT, de menos 9,7. Então, o ponto aqui seria a gente conseguir, por exemplo, chegar num EBIT igual a zero, certo? Num EBIT igual a zero, no EBITDA igual a zero. Como que a gente pode fazer isso? Então aqui nesse caso especificamente, ele está colocando aqui, empurrando, achatando todos os custos e despesas, que é aqui, ó, CMV, custos e despesas fixas, empurrando todos para a esquerda, colocando um degrau aqui dizendo, galera, aqui é a nossa restrição orçamentária, tá? Ah, Cícero, mas você falou que o OBZ ele não é
autocrático e ele define que ele é participativo e tal. Não adianta nada a gente ficar brincando de fazer o OBZ se a gente não tem uma diretriz clara do board, né? Do CEO, do CFO, do diretor de operações e comercial. O primeiro ponto é esse, a gente tem que ter uma diretriz clara. E a diretriz clara vem, nós vamos conseguir faturar isso aqui. O que cabe aqui dentro? Né? Olhando para esse cenário que nós vivenciamos. E a partir disso, então, fazer todo o resto caber, se encaixar dentro desta restrição orçamentária, entendido aqui, ok? Então aqui, até aqui é tão simples quanto. Esse é o primeiro ponto, o start, tá? Naturalmente, né, senhoras e senhores, se vocês têm outros objetivos, investimentos que têm que ser realizados, pontos que a gente vai ter que trabalhando de uma forma orgânica, eles têm que ser colocados aqui e ver se cabe. Pode ser que, como eu falei anteriormente, às vezes uma determinada empresa do ramo de alimentos, ela pode prever crescimento nesse momento. Mas é importante, por exemplo, que ela preveja crescimento mantendo um EBITDA sadio. O que é comum a gente ver? As empresas, vamos imaginar assim, ela cresce a receita em 10% e cresce o custo deveria acompanhar, principalmente o custo variável, se o mix se mantiver o mesmo, ele deveria acompanhar a receita ou até diminuir. Às vezes a receita cresce e o custo cresce mais ainda, porque como vem mais pedidos do comercial, a fábrica às vezes não consegue lidar direito e acaba tendo uma dificuldade de lidar com isso e aumenta o custo variável direto, o CVD, tá, ok? Então é importante ter isso em voga. Então o ponto aqui é fazer caber, ok? Então partindo desse pressuposto, sigamos aqui. E a meta, pessoal, aqui nós temos alguns itens para vocês entenderem. PBL, PB2, PB3. A gente pode chamar também de ouro, prata e bronze, pessimista, realista e otimista. Você pode chamar do que você quiser, mas o ponto é o seguinte. No PBL, pacote base limiar, ou PBZ, ou PBL, que é o zero limiar aqui, no primeiro ano de uma execução de OBZ, a meta é chegar no PBL de 50% a 66% do teu orçamento original. Guardem esses números, tá? Primeira vez que eu estou fazendo OBZ, o teu PBL tem como referência 50% a 66% do pacote base original. Nos demais anos, 67% a 80%. Tá? Esse é o primeiro degrau, teu cenário pessimista. Então, se o teu pacote original estou dando um exemplo bem simples, tá, pessoal? R$1 milhão, aquelas rubricas que estão ali dentro. Então o teu pacote tem que ser o limiar entre 500 e 670 mil reais, aquela rubrica, entendeu? Conseguiram compreender? Então no primeiro ano dá para se chegar sim, e vocês têm que forçar a equipe a buscar alternativas para se chegar nisso, ok? Esse é o primeiro ponto. Então o PBL limiar ou PBZ, que é base 0, essa é a referência. Realista, base 2 ou prata. Primeiro ano, de 67% a 80%, referência do meio, mediana. Então esse é o primeiro ano. Demais anos, 81% a 90% do pacote base original, que é o teu orçamento original, ok? E o último, que seria o base 3, o ouro, que seria o último, que é o que tem menores restrições, 81% a 90% do original, demais anos, 91% a 95%. A tua meta, você vai alocar aqui no 3, tá? Tua meta de redução, aloque no 3. Você vai falar assim, mas por que eu vou alocar no 3? Porque, vou dar um exemplo, você vai lá e aloca a meta lá no 0. Essa meta que você tem de restrição orçamentária no 0. Eles não vão chegar nela. Eles não vão chegar. Se você aloca ela no 3, você ainda tem 2 degraus para trás que você consegue trabalhar, porque eles vão ter que buscar alternativas. Aí você consegue mesclar os pacotes como se fosse uma peça de quebra-cabeça e chegar no orçamento que você precisa, que a tua empresa precisa. Então a meta, partiu lá da receita, definiu a restrição orçamentária, joga a meta lá no ouro, lá no PB2 lá, que é o ponto principal. Desculpa, PB3 lá, que é o ponto principal, ok? Isso facilita no encaixe da meta, beleza? Entendemos isso. Perfeito, pessoal. Eu vou fazer agora, nós vamos entrar na Blueprint, que seria o modelo esquemático de preparação para implantação, tá? Neste momento eu vou dar uma pausa aqui, vou colocar a câmera para ver se tem alguma pergunta, e vocês podem me fazer perguntas, eu vou dar 2 minutinhos aqui para a gente conversar.
Deixa eu só ver se tem alguma pergunta e também a gente pode conversar, ok? Legal. Bom dia, André. Bom dia, uma dúvida. Projetar um crescimento de 0,02 no PIB seria um cenário otimista, visto que em outros anos houve retração no PIB. O consumo não foi estancado como está sendo agora. Sim, concordo, André. Eu sou muito pé no chão. Eu faria como cenário otimista, tá? Isso é o que o governo está dizendo. Eu colocaria como cenário otimista. Esse é o primeiro ponto. Um cenário pessimista, depois eu vou disponibilizar o material para vocês verem ali. Vocês têm várias instituições prevendo o crescimento, inclusive retração, né? Retração, recessão. Com base nisso, vocês podem ver qual que é, dentre o que está ali, das referências que tem ali, qual que mais se adequa à tua realidade. Ou, pegando a referência de crescimento ou retração, tentar desdobrar isso para o teu mercado. Como eu falei anteriormente, se a gente tem a pirâmide de Maslow, quem está lá embaixo, saneamento, energia, alimentação, tal, talvez tenha um impacto, não vou dizer que não vai ter, mas vai ter um impacto às vezes até menor. Então esse é um primeiro ponto que a gente tem que entender aqui, beleza?